Senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Tech Talk da Bentley Systems. O tema de hoje é detecção de interferências utilizando o AecoSym Building Designer. Meu nome é Rodolfo Guilherme, eu sou arquiteto e engenheiro de aplicações na Bentley Systems, com foco para ferramentas de modelagem de edificações em BIM. Hoje nós teremos uma visão geral do AecoSym Building Designer e temas vinculados à compatibilização de projetos, como integrar modelos em diferentes formatos utilizando o EcoSym Designer, compatibilizar modelos BIM durante o projeto e criar regras para detecção de interferências e gerar, por fim, relatórios de Clash Detection. O EcoSym Designer. O EcoSym Designer é uma ferramenta de modelagem BIM que trabalha com todas as disciplinas de projeto: arquitetura, estrutura, ar-condicionado, hidráulica e elétrica. Para cada uma dessas disciplinas, nós temos ferramentas específicas para modelagem de projeto. Ou seja, para arquitetura temos paredes, janelas e portas, para estruturas de madeira, concreto, aço, ar-condicionado e hidráulica, equipamentos e dutos, e para elétrica, elementos como eletrodutos, eletrocalhas e vínculos com ferramentas para simulação de iluminação artificial. O EcoSym Building Designer é uma ferramenta que permite ao usuário criar modelos desde básicos até modelos de alta complexidade, como estamos vendo aqui nas imagens da apresentação. Eu consigo integrar desde o projeto, passando por simulações, até gerar toda a documentação necessária para a construção de uma edificação. O EcoSym Designer pode ser utilizado tanto para projetos residenciais, comerciais, projetos de infraestrutura, mineração, manufatura, indústria e naval. Aqui temos exemplos do projeto do aeroporto de Abu Dhabi, um projeto nacional da Matec, que é um centro de processamento de dados, um projeto do Norman Foster, que é uma estação de metrô de Londres, e também uma estação, um navio-sonda do estaleiro Atlântico Sul, o qual nós temos aqui toda a parte de arquitetura de acomodações, ou seja, da parte de arquitetura naval deste projeto. Consideramos o EcoSym Designer uma solução BIM, uma solução que integra todas as etapas de projeto, todas as disciplinas de projeto e o mais interessante disso tudo, é um produto com uma instalação e uma única licença. Com tudo isso, você tem a possibilidade de modelar as principais disciplinas de projeto e também, caso necessário, trabalhar com detalhamentos e desenhos em 2D. O EcoSym Designer possui a máquina CAD do MicroStation, então tudo que for necessário para o projeto você tem acesso utilizando a ferramenta no que se diz respeito também à modelagem 3D e 2D. E agora sim, entraremos no tema desse Tech Talk, que é a coordenação 3D, a detecção de interferências dentro de uma ferramenta de modelagem. Em alguns casos, o modelador precisa fazer a detecção de interferências e já partir para uma solução, como por exemplo, alterar o posicionamento de um elemento, criar uma abertura eh, em uma viga, criar uma abertura em uma parede, no caso para passagens de tubulações ou outros equipamentos. Tudo isso é possível aqui diretamente na ferramenta, junto com uma coordenação de detecção de interferências. Então, o objetivo desse Tech Talk é apresentar as capacidades de interoperabilidade e a facilidade no uso do EcoSym Building Designer. Nós iremos aprender aqui a utilizar diferentes formatos de arquivos para um fluxo de compatibilização entre os modelos BIM de diferentes especialidades, criação de regras e exportações de relatórios de interferência. Na primeira etapa dessa apresentação, iremos mostrar a potencialidade do EcoSym com relação à interoperabilidade. Nesse caso, utilizaremos como modelo federado o referenciamento de arquivos de arquitetura num formato DGN, formato da Bentley,
um arquivo de estrutura no formato de IFC, um arquivo de drenagem no formato iModel, um arquivo de elétrica no formato DWG, ar-condicionado em DGN, um equipamento de ar-condicionado utilizando uma biblioteca RFA vinda do Revit, a infraestrutura que foi modelada em outras ferramentas da Bentley com o formato DGN e o trem dessa estação de metrô, que é uma biblioteca vinda do SketchUp. Esta é a interface do EcoSym Designer. Aqui é possível verificar que temos todas as especialidades de projetos vinculadas a uma interface fácil de utilizar, fácil e intuitiva de utilizar. Todas as referências, mesmo sendo arquivos não Bentley, como um IFC, um DWG, um SketchUp, podem ser utilizadas para a detecção de interferência dentro do software. Então aqui eu vou iniciar mostrando, importando a referência de arquitetura. Então nós temos aqui um modelo de arquitetura, a referência da parte de drenagem, utilizando o iModel vindo de uma outra ferramenta que desenvolveu o projeto, a parte de elétrica em DWG, toda a parte da estrutura vinda de um IFC, a parte de ar-condicionado internamente, que é um outro DGN, a infraestrutura feita em outra ferramenta, também DGN, e um elemento de biblioteca SketchUp, que é o trem. Com todas essas ferramentas internamente, é possível então gerar a detecção de interferências entre elas. Nesse caso, apenas como referência, eu poderei fazer uma análise para definir o que será feito posteriormente. Na próxima etapa, abriremos um arquivo de arquitetura, sendo que o arquiteto poderá tomar decisões e já fazer alteração no seu próprio projeto. Mesmo assim, a Bentley também possui uma ferramenta que trabalha apenas com análise de projeto, que é o Bentley Navigator. O Bentley Navigator entraria nesse processo para fazer toda a análise, mapeamento, históricos de revisão e também gerar imagens de detecções de interferências para que eu possa encaminhar para outros participantes do projeto. Continuando o nosso Tech Talk, agora nós iremos passar por três diferentes maneiras de detectar interferências utilizando o EcoSym Building Designer. Nós temos o Hard Clash, que é uma interferência direta de elemento contra elemento, Soft Clash, que é uma interferência de aproximação, o elemento não está em contato, mas está próximo de outro elemento, e regras de detecção de interferência, onde eu posso determinar que um elemento deve ou não ser detectado pela nossa atividade de validação e coordenação 3D. Nessa primeira etapa, utilizaremos a opção de Hard Clash. Nessa atividade, definiremos o primeiro processo e selecionaremos os elementos a serem detectados. Então, novamente, na própria ferramenta, estamos aqui com a mesma estação de metrô, a qual eu tenho todas as especialidades de projetos. Na barra de tarefas do EcoSym Building Designer, nós temos a barra Coordenação, e aqui temos a opção de Clash Detection. Na opção de Clash Detection, nós temos várias possibilidades. Poderemos aqui, então, criar vários jobs, vários trabalhos de detecção de interferências. Pode ter inúmeros trabalhos, todos estarão definidos e poderão ser posteriormente exportados via Excel e com históricos aqui internamente. Nessa primeira detecção de interferências, utilizaremos uma opção de detectar a parte de hidráulica, de ar-condicionado, desculpa, e a parte de arquitetura. Nesse caso, podemos utilizar critérios de detecção de interferências, utilizando levels ou layers. Podemos utilizar critérios de detecção de interferências, utilizando referências. Desse modo, todos os elementos dentro de um arquivo referenciado terá essa detecção. Ou podemos escolher itens específicos, como por exemplo, um equipamento contra
um outro elemento. Podemos, através de seleções, definir qual é o melhor passo para a detecção de interferência. Toda vez que eu escolho um elemento, eu sempre o arrasto para essa janela da direita para que eu possa escolher um elemento contra outro. Nesse caso, escolhemos layers específicos das alvenarias para ser detectado contra a referência total de ar-condicionado. Após essa decisão, basta selecionar o botão de processamento e o software irá fazer esse trabalho para o usuário. Nesse caso, ele está validando todo o modelo em busca de interferências entre os sistemas. E aqui nós temos então nosso primeiro relatório. Todas as informações de relatório estarão aqui disponíveis para que o usuário possa analisar. Então eu tenho o status da interferência, é uma nova interferência. Eu tenho o tipo de interferência, se ela é hard, de elemento contra elemento, ou soft, de posicionamento, o label e a localização desse elemento. Claro que eu poderia estar utilizando e aplicando também novas informações para estar validando ou melhorando a filtragem desse elemento. Para quem está assignado, para quem eu estou enviando esse elemento, a data. Então são várias colunas que eu poderia estar aplicando aqui para que possa facilitar esse processo, ok? Nesse caso, como estamos numa ferramenta de modelagem, essa interferência seria para uma análise e resolução rápida do projeto, ok? Numa próxima etapa, iremos fazer uma nova detecção de interferência. Nesse caso, utilizaremos o Soft Detection, ou seja, uma detecção por proximidade. Definiremos uma área em volta de um elemento para que essa seja detectada para que resolva um problema, por exemplo, de manutenção ou de instalação de equipamento. Então, poderia ser um equipamento de ar-condicionado, onde eu tenho uma válvula para fazer a manutenção. Eu sei que ao redor dessa válvula eu preciso ter um espaço de 2 metros para que alguém possa entrar, fazer uma retirada ou uma manutenção, né? No caso desse projeto, desse exemplo, nós iremos fazer através da drenagem e as estacas da estrutura para que possamos ter um espaçamento entre as estacas atravessando a estrutura para que possamos fazer até a construção ou instalação. Da mesma forma da anterior, eu escolhi, nesse caso, através de referências, os elementos de drenagem, a referência total de drenagem e a referência total de estruturas. Como no anterior, eu poderia fazer uma filtragem por layers, levels no caso da Bentley, ou itens específicos. A diferença agora é que para o item B, a drenagem, a estrutura, eu estou colocando que eu preciso ter 200 milímetros de espaçamento entre um elemento e outro, ou seja, eu quero detectar a proximidade entre esses elementos. Como o anterior, eu vou fazer o processo e aqui eu tenho então os resultados finais. Eu tenho aqui elementos de hard clash, ou seja, eu tenho elementos de drenagem que estão encontrando uma estaca dessa estrutura e eu tenho elementos aqui de proximidade. Observem que ele está no azul mais claro e ele considerou aquele posicionamento de 200 milímetros ao redor da estaca, ou seja, se tiver 200 milímetros de proximidade com essa estaca, ele já vai identificar para que nós possamos tomar uma decisão. Se eu estivesse na ferramenta de coordenação, Bentley Navigator, nesse caso eu criaria um markup, enviaria até o projetista de drenagem ou estrutural para que fosse feita uma alteração do projeto. No caso aqui, nós iremos trabalhar com uma alteração rápida de projeto para a resolução do problema. Um novo requisito para a compatibilização: criação de regras. Observem que em alguns casos nós temos elementos que são realmente construídos dentro de outros elementos, que é o caso de eletrodutos
dentro de alvenaria, né? O nosso método construtivo é construir a parede, rasgar a parede e depois inserir o eletroduto. Isso pode não ser representado dessa forma, no caso da modelagem dentro de uma ferramenta BIM, o qual eu vou fazer a alvenaria e o eletroduto vai estar internamente. Então, eu posso pedir para que o software ignore esse tipo de interferência. Nesse caso, nós iremos ignorar uma interferência entre ar-condicionado e arquitetura, onde eu tenho um tipo de duto de ar-condicionado atravessando a parede. Então, eu quero desconsiderar, porque lá no dia eu vou criar uma abertura ou lá no dia eu vou tomar uma decisão. Então, esse é o terceiro tipo de interferência. Observem que, nesse caso, nós já rodamos uma interferência inicial, o qual eu tenho resultados é, desse processo, né? Então, eu tenho várias interferências aqui como novas entre dutos de ar-condicionado e alvenaria. Portanto, eu vou criar uma regra, posso criar várias regras e posso combinar regras também, que eu quero suprimir, eu não quero que apareçam elementos e elementos, clashes entre dois elementos, que nesse caso são clashes entre parede e um duto específico. E vou fazer o processo novamente de detecção de interferências. Então a detecção de interferências irá rodar, só que agora ele irá desconsiderar o elemento duto oval do meu processo. Observem que as interferências antigas, as quais eu já estava trabalhando, continuam como interferências velhas, e as que eu pedi para resolver, que serão o duto contra a parede, aparecem em verde como resolvidas. Ou seja, as interferências ainda estão aqui, porém, como eu criei uma regra de supressão, de não aparecimento, de ignorar esses elementos, ela aparece aqui como resolvida. Uma outra forma de se organizar aqui internamente dentro da ferramenta é criando pastas de grupos e separando para pessoas assignadas ou de elementos resolvidos ou elementos não resolvidos que necessitam de posterior verificação. Uma nova etapa de processo será resolver um problema dentro do EcoSim e exportar via Excel todas as regras que apareceram. Então, nesse caso, volto aqui ao software, vou voltar à interferência 1, onde eu tinha uma série de elementos aqui entre alvenaria e ar-condicionado, e vou criar uma resolução rápida. Nesse caso, como eu sou projetista de arquitetura, o projeto de arquitetura não está referenciado. Eu estou dentro do projeto de arquitetura e referenciei as demais disciplinas. Isso permite que eu tenha acesso à manipulação de elementos. Isso permite que eu possa, por exemplo, manipular uma alvenaria, possa apagar, possa criar uma abertura nessa alvenaria, para que eu possa tentar resolver os problemas de interferências. Então aqui eu poderia usar uma ferramenta para criar uma abertura ou simplesmente diminuir a altura dessa alvenaria para resolver. Nesse caso é uma solução paliativa apenas para esse exemplo. Após eu trabalhar com as resoluções dentro do modelo de arquitetura, eu faço novamente o processo eh, de, de análise. Nesse processo de análise, agora todos os elementos que eu manipulei aparecerão com outro status. Os elementos que ainda não foram resolvidos com o status old e os elementos que eu resolvi no meu projeto de arquitetura com o status resolvidos. O EcoSim tem a capacidade de armazenar esse histórico de resoluções e, posteriormente, eu posso gerar um resultado via Excel para poder armazenar essa informação, para poder ter um histórico também fora do EcoSim. Lembrando que todas as ferramentas, como o Bentley Navigator, permite uma ligação direta com o EcoSim, ou seja, é possível observar as detecções de interferências feitas dentro do Navigator ao EcoSim para que nós possamos identificar e resolver as interferências também. Essa é uma planilha de Excel gerada pelo próprio EcoSim
de modo a armazenar essa informação, ok? Bom, fechando o assunto, eu posso assim fechar a detecção de interferências e salvar os resultados para que esses sejam armazenados e que para uma próxima etapa de projeto eu possa verificar essas interferências. Finalmente, caso eu tenha feito a detecção no Navigator, eu poderia utilizar aqui uma ferramenta de headline para que eu possa estar verificando os markups gerados dentro do próprio EcoSim com o posicionamento do problema encontrado. Senhores, este é o fim do nosso Tech Talk. Espero que tenham gostado. Fica o meu contato rodolfo.guilherme@bentley.com para maiores informações e dúvidas sobre o que foi apresentado. Muito obrigado.